Alô, alô! Olá, estamos aqui nesta segunda live. Isto fica aqui com delay, não consigo perceber, portanto eu vou para aqui. Vamos esperar só aqui alguns minutos, que entrem algumas pessoas. Então, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje estou muito contente porque vou partilhar aqui convosco 3 pilares para seres terapeuta de ti e dos outros e tenho a certeza que esta aula vai ser... Isto é bem uma aula, no fundo, isto é uma partilha sincera do meu método, aquele que me fez estar aqui hoje, a poder falar dele, aquele que me fez sentir-me uma pessoa melhor, mais em harmonia, mais em paz e eu fico sempre muito feliz de partilhar a minha mensagem. Olá Ana, tudo bem? Estás boa? Então, não vamos demorar muito, vamos começar já a partilhar e esta live divide-se em 2 momentos, ou seja, primeiro eu vou falar sobre quais são os 3 pilares para seres terapeuta de ti, sim, ou seja, quais são as bases para te tornares um curador de ti, e depois na segunda parte vamos falar nos 3 pilares para seres curador dos outros, ok? São estas 2 partes. A primeira parte como ser terapeuta de ti e a segunda como ser terapeuta dos outros. Então vamos começar como ser terapeuta de ti. 3 pilares, 3 coisas muitíssimo importantes e que eu não me canso de repetir para toda a gente que me procura, quer em contexto de terapia, quer em contexto de aulas, em contexto de formação, os alunos, e eu falo sempre nestes 3 pilares. O primeiro vão lá buscar as vossas anotações, os vossos caderninhos, e é a responsabilidade pessoal. E o que é isto da responsabilidade pessoal? Pois bem, se eu não tenho a noção que passo a vida a responsabilizar os outros e a tentar, no fundo, dizer que sou uma coitadinha, a lamentar-me das circunstâncias externas a mim, eu nunca vou conseguir ser terapeuta de mim, porque eu projeto sempre a culpa às circunstâncias e aos outros. Então não olho para aquilo que eu posso fazer para mudar. Então, durante muito tempo eu fiz isto, está bem? Tudo aquilo que constitui agora o que eu escrevo e o meu método foi precisamente os erros que eu cometi e as vezes que eu dei com a cabeça. Então, eu conto muitas vezes que, por exemplo, na altura que eu exercia a advocacia e eu comecei a trabalhar com um patrono e depois fui trabalhar para outro advogado. E eu lembro perfeitamente disto. Eu, nessa altura, responsabilizava quem? A eles, não é? A culpa era dos meus chefes. Eles é que eram injustos, eles é que podiam, de alguma forma, me libertar daquela infelicidade, daquela ansiedade em que eu vivia. Então, claro que se eu estava aqui com o foco da minha atenção nos outros e a tentar, no fundo, responsabilizar estas pessoas pelo meu mal-estar, eu não fazia grande coisa para mudar a mim. Eu achava que se eles mudassem, que eu ia me sentir melhor. Só que acontece que isto não é verdade, isto é mentira. E eu podia-vos contar 1001 situações. Isto acontece também nos relacionamentos amorosos, eu vejo muito isso, né? Ai, se ele não sei o quê. Ai, se ele me fizesse aquilo. E se eu estou muito neste diálogo interno de apontar o dedo ao outro, e eu esqueço-me que tenho os outros dedos a apontar para mim. Portanto, a solução para eu ser terapeuta de mim é responsabilizar-me por aquilo que me acontece, ok? Portanto, as circunstâncias que eu vivo não são, lá está, aleatórias, e eu posso fazer coisas por mim e automaticamente essas pessoas vão se moldar e as circunstâncias vão alterar-se, ok? Portanto, isto é que é a verdade e não o contrário. Eu não posso estar sempre a querer justificar e a lamentar-me. Pior é isso, perdemos tanto tempo com a lamúria, não sei o quê, não sei o que mais,
que de facto esquecemos que a peça fundamental, aqui este xadrez, faz com uma peça-chave que somos nós, que é esta responsabilidade pessoal, ok? Tem alguma dúvida, alguma coisa em relação a este primeiro grande pilar? Alguém quer partilhar alguma coisa? Não? Então vamos prosseguir aqui para o segundo pilar. E deixem-me só ver aqui. E este segundo pilar também é de extrema importância. Tem a ver com a rotina pessoal. Portanto, eu para me curar a mim, eu tenho de uma vez por todas que entender que não são as grandes decisões. Por exemplo, eu vejo muita gente a dizer assim, Bárbara, então no ano novo há muito isto, né? A partir de agora eu vou praticar yoga todos os dias, a partir de agora eu vou caminhar 1 hora por semana, agora é que vai ser. E então, Bárbara, é mau isto, fazer yoga ou caminhar? Não, não é mau, ok? É positivo. Só que o que é que acontece? Quando eu não tenho uma rotina pessoal que seja simples, concreta, que sejam coisas muito mais do nosso dia-a-dia, e eu entro logo por estas alterações maiores, a probabilidade de eu não ser consistente, de eu não prolongar isto, é muita. Então, as pessoas, geralmente até é mais ridículo que isto, vou para o yoga e começam por comprar o tapete e a roupa XPTO, portanto, estão a ver que nós somos muito mais externos, vamos primeiro buscar as coisas que precisamos, tá? Então, muitas vezes queremos este grande, não é? Queremos, não, agora é que vai ser, e queremos esta resolução maior, mas esquecemos que existem pequenas coisas no nosso dia-a-dia que nós devíamos fazer sempre, porque rotina significa isto, eu faço sempre, e já nem penso que tenho que fazer, porque é a minha rotina. E vou-vos dar aqui, isto é que é uma grande novidade, não é? Acho que também só assim é que faria sentido. Eu vou-vos dar aqui 3 pequeninas coisas que fazem parte da minha rotina pessoal e que eu não prescindo por nada. E eu costumo dizer isto, que é, a médio e longo prazo, estas rotinas pessoais, estas coisinhas pequeninas no nosso dia-a-dia, acabam por ser mais eficazes porque estão integradas realmente no nosso cotidiano, do que, por exemplo, fazer uma prática, imaginem, durante 3 meses e depois não fazer o resto do ano. Ok. Claro que se vocês quiserem fazer uma prática, um exercício, também o podem fazer, tá? Mas lembrem-se, a rotina pessoal, aquilo que vocês fazem diariamente, é que vai fazer a grande transformação e a grande cura interior. Então vou dar 3 coisas que fazem parte da minha e que eu acho que são fundamentais e que foram, de facto, fatores de grandes mudanças. Não no imediato, nós também somos assim, não é? Muito imediatistas, queremos tudo rápido. Não no imediato, mas lá está, ao fim de um ano eu percebi, não, Bárbara, estás uma pessoa diferente por causa destas pequeninas coisas que mudaram a forma de tu encarares o teu dia a dia, ok? Então, a primeira coisa é o primeiro pensamento do dia, ok? Quando tu te levantas da cama, aliás, nem é quando te levantas, é quando toca o despertador, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Isto é de extrema importância, porque se nós não temos noção disto, a probabilidade de ser um pensamento mau é muita. Porque lá está, o ser humano caminha para a entropia. Já falei disto noutras alturas, que eu gosto muito do livro Caminho Menos Percorrido, que é de um psiquiatra muito interessante e que ele diz mesmo isso, que nós, se não fizermos nada, a probabilidade de cairmos nos nossos problemas, na nossa sombra é maior. Portanto, nós temos que nos treinar para a felicidade, nós temos que nos treinar para a alegria. Então, este primeiro pensamento, se nós estivermos atentos, a possibilidade dele ser mau é muita. Se nós não estivermos até agora a fazer nada de nada. E quando damos conta deste mau pensamento, nós devíamos ter uma espécie de um mantra para automaticamente mudarmos esse primeiro pensamento.
e treinarmos a termos um pensamento mais positivo diariamente quando acordamos, ok? Então, muitas vezes eu acordo com sono, ainda esta semana tive os miúdos doentes, bem, tem sido assim, noites um pouco complicadas, ora chama um, ora chama o outro, etc. E é evidente que eu nestas semanas ainda tenho que estar mais alerta, porque eu estou com muito sono de manhã. Tá? E eu geralmente tenho despertador para muito cedo, então a probabilidade de eu ter um mau pensamento tipo ai, não acredito que já está a tocar o despertador, ai, que chatice, que eu queria era ficar na cama, a probabilidade é maior. Então eu tenho que estar mais atenta para dar o meu mantra matinal, que é hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vão ser me dadas ótimas oportunidades para eu ser alegre, para eu ser leve, ok? Então vocês escolhem, no fundo, uma frase que quando se apercebem deste mau pensamento, substituem por outro mais positivo. Depois, a segunda coisa da rotina, lá está, muito simples, são coisas muito simples. O espreguiçar, ok? Vamos lá experimentar aqui. Eu sei que estou em direto e que é mal criado, mas é só à mesa, tá? Nós de manhã devíamos ter este... devia ser quase automático, eu começar-me a espreguiçar. E se repararmos, as crianças fazem isto imenso, os animais fazem isto imenso, mas nós, à medida que o tempo vai passando, vamos nos esquecendo desta coisa que é tão humana, mas é incrível. Eu pergunto-vos, não é? Tipo, há quanto tempo é que vocês não se espreguiçam assim com vontade e não sentem o corpo a alongar? Este é que é o primeiro yoga, ok? O espreguiçar existe precisamente para isto, para eu sentir o meu corpo. Ainda por cima, muitas vezes, durante a noite, nós ganhamos posições viciantes. Muitas vezes nem nos apercebemos, mas estamos com o braço mais preso, o pescoço, etc. Então, se eu não alongo, se eu não me espreguiço, é como se eu não tirasse essas amarras que eu, de alguma forma, fui ganhando na noite de sono, inconscientemente, obviamente. É como se eu realmente não me soltasse. Então, imaginem o que é. Dia após dia, eu estou sempre a acumular tensões, não só as da noite, mas depois as do dia e assim sucessivamente. Tá? Então, esta segunda rotina é muito poderosa, tá? Eu lembro-me perfeitamente de uma paciente minha, isto é verídico, se ela me estiver a ver agora, pode aqui confirmar, que ela me contou que já uma senhora com idade para ser minha mãe, que há cerca de 25 anos foi um fisioterapeuta que lhe falou do poder de espreguiçar e que ela associava a esta rotina o crescente do negócio dela. Ela tinha um negócio, que agora não vou aqui estar a revelar, mas ela dizia-me, quando eu lhe dei esta indicação terapêutica, ela diz, eu já faço isto e Bárbara acredita que de facto há um antes e um depois disso. Eu até dou muito graças a essa pessoa que me ensinou, que me relembrou, porque isto é um recordar, aqui a ascensão do meu negócio. Isto marcou-me para sempre, ok? Depois temos a terceira coisa, que é mais uma rotina mais ligada ao Ayurveda, não tanto ao Shiatsu, mas lá está, o meu método é um sumo das coisas que eu fui bebendo, não é? Portanto, é isso a riqueza de quando nós fazemos a terapia a nós próprios, porque nós vamos de facto percebendo o que é que faz sentido e vamos espalhando aquilo que nos curou a nós, e é isto que eu faço. Então, o terceiro é o raspar da língua. Isto pode parecer assim muito estranho, a primeira vez que eu ouvi, tipo, raspar a língua, mas eu raspo. A maioria das pessoas diz-me isso, mas eu com a escova, eu vou lá e raspo. Mas isso não é raspar. Quando eu digo raspar a língua, existem mesmo raspadores de língua, tá? Que vocês podem adquirir em lojas online, em algumas farmácias têm, e são em metal, ok? Esse raspador tem que ser de aço. E depois, só que eu durante anos nem sabia que existiam mesmo raspadores de língua. Quem me ensinou esta técnica ensinou-me a fazer com uma colher de sopa. Tem que ter aquela ponta de cima mais fininha, não pode ser muito arredondada. Então vocês põem a colher de sopa no fundo da língua e raspam e tiram uma camada esbranquiçada que sai da vossa língua logo de manhã. Tem que ser antes de ingerir qualquer bebida ou comida, porque aquela camada branca tem uma quantidade enorme de toxicidade, toxinas, que o nosso corpo durante a noite quis expulsar.
Então imaginem, nós fazemos este detox noturno, o corpo quer expelir essa toxicidade e nós engolimos. Portanto, não faz sentido. Isto teve uma lógica em mim, então a partir daí eu comecei a raspar a minha língua e é daqueles hábitos que eu costumo dizer que a gente faz uma vez e não esquece mais. Porque vocês vão ver o que sai e não é bonito, ok? O que sai não é bonito. Então, se vocês depois, no dia seguinte, se esquecerem, quando estiverem a beber, vão se lembrar que estão a ingerir aquela porcaria. Então, nunca mais vão esquecer disso. Eu espero, daqui a uns anos, ainda haver pessoas a dizerem: ai, lembras-te naquela live que tu fizeste, falaste no raspar a língua e eu tenho este hábito, porque realmente isto vai fazer mudanças na vossa saúde física e, obviamente, se há mudança na fisiologia, mudança orgânica, eu também tenho mudanças emocionais, tá? Que é esta parte a mim sempre que me encanta sempre mais, esta mudança do estado de espírito, isso acho que é fantástico percebermos esta correlação. Muito bem, então já falei do segundo pilar para sermos terapeutas de nós. Vamos recapitular. O primeiro era a responsabilidade pessoal, o segundo a rotina pessoal, tá? Onde se consegue comprar o raspador? Olha, eu sem querer fazer publicidade, sabes aquela a Mafalda, qualquer coisa que tem uma marca, não sei o quê, foi uma aluna minha que me ofereceu o meu primeiro raspador. É incrível, mas é verdade. Ou seja, eu falei desta cena de raspador, disse-lhe que não tinha, ela foi-me comprar. Não sei se sabes quem é essa Mafalda, mas podes experimentar já amanhã, não há desculpas para não fazeres, podes fazer com a colher de sopa. Assim, tem que ser assim fininha nas bordas, porque há assim umas mais arredondadas. Isso, Mafalda Pinto Leite, obrigada, isso mesmo. Ela não me paga para eu fazer publicidade, mas de facto, olha, é isso, a Susana também está a dizer. É isso, ela de facto foi lá que a minha aluna comprou e recomendo, tá? Também sei que há em farmácias, mas lá tem garantidamente. Então, vamos continuar e falar do terceiro pilar para sermos terapeutas de nós. E o terceiro pilar é mesmo muito importante, que é o foco no resultado. Então, o que é isto? O foco no resultado. Vamos lá ver. Escrevam aí, eu preciso de fazer duas perguntas, que é, o que é que eu quero? Eu quero ser terapeuta de mim, quero-me curar a mim, mas o que é que eu quero realmente? O que é que eu quero concretizar? Quero ficar melhor da minha dor de estômago? Quero ficar melhor da minha ansiedade? O que é que eu quero curar realmente? Tá? Então escolham, não muita coisa, não façam ali uma lista, não? Escolham, não, eu queria mesmo focar-me em melhorar nisto. E pode ser uma coisa física ou emocional, tá bem? E depois, o que é que vocês estão dispostas a fazer para manterem um compromisso de realmente se curarem? E o que é isto? Qual é que é o meu compromisso? No fundo, o que é isto de me comprometer? É, durante quanto tempo é que eu vou fazer por exemplo, a minha rotina pessoal? Está bem? Portanto, para mim, eu acho que nenhuma rotina, por mínima que seja, esta de espreguiçar, do raspar a língua, do pensamento diário, para mim vocês não conseguem medir realmente a transformação se for menos de 3 meses. Portanto, 3 meses para mim é o período mínimo. Mas eu já fiz compromissos maiores, tá? Tipo, durante um ano, enfim, eu não acredito 100% no que ela está a dizer, mas eu tenho que experimentar. Ok? Muitas vezes é isso. E pá, eu até nem tenho bem a certeza, até desconfio. Bem, mas eu costumo dizer, mas já experimentaste? A cena é essa, experimentem. E comprometam-se, foquem-se nesse resultado. Eu vou-me comprometer durante X tempo a fazer esta rotina e espero este resultado. Depois de concretizar e escrever, eu tenho que escrever, isto tem que estar escrito, não é só pensar, vocês de certeza que estão aí, alguns não foram buscar a caneta e o papel, mas se tiverem a caneta e o papel, escrevam assim, o que é que eu quero realmente em relação à minha saúde física ou emocional mudar? O que é que eu quero curar? Como é que eu vou ativar este curador? Então vou ativá-lo e escolham, por exemplo, 3 coisas. Pode ser, por exemplo, estas 3 que eu disse, mas podem, por exemplo, integrar um hábito de sono, que seria de extrema importância. Por exemplo, tenho que me deitar todos os dias antes das 11 horas. Seria fantástico. Depois a medicina chinesa justifica porque é este horário. Ou
quero andar 5 minutos por dia. Eu costumo dar esta técnica dos 5 minutos, que é, saio de casa, ponho no telemóvel um lembrete, não é um lembrete, é um despertador para 5 minutos, começo a andar, saio. Umas vezes vou numa direção, outras vezes vou noutra, saio. Quando toca o despertador, venho para trás. Portanto, são 5 para ir, 5 para voltar, 10 minutos, tá? Se eu só tenho 5 minutos, faço isto em metade do tempo. Ponho o despertador para 2 minutos e meio, ando 2 minutos e meio. Quando tocar, pumba, volto para trás, está feito. Só que este pequenino passo é muito mais eficaz do que lá está, vocês entrarem aí na loucura de quero fazer este ou aquele desporto e vou fazer isto. No ginásio já aconteceu isto com toda a certeza, a mim aconteceu imenso. Quantas vezes eu não ia com a pica toda, quero ir a todas as aulas, e isto era no primeiro mês, não é? Toda maluca, e depois começava a procrastinar, ficava imensamente frustrada, andava a pagar para não ir e por aí fora. Está bem? Portanto, façam este exercício do foco. O foco é tudo, porque é este foco que vos vai dar a consistência, tá? Então estes são os 3 pilares. Sermos, lá está, responsáveis pela nossa mudança. A mudança começa mesmo em nós, quando nós mudamos e começamos a deixar de atirar as culpas para toda a gente e a dizer, coitadinha de mim, porque estas circunstâncias estão terríveis. As coisas começam, de facto, a fazer sentido, porque começamos a perceber que a base, tudo o centro da mandala somos nós. A segunda coisa é precisamente a rotina pessoal, coisas pequeninas, concretas, simples, praticáveis. E depois, a terceira coisa é o foco no resultado. Portanto, escrevam agora, se tiverem aí o papel e a caneta. Qual é o meu compromisso e o que é que eu realmente quero mudar, está bem? E depois digam-me, se fizerem assim esse desafio por 3 meses, 6 meses, 1 ano, depois contem-me aqui como é que foi. Passamos para a segunda parte desta live. Tem alguma questão, alguma dúvida, só vou ver aqui no Facebook, que eu hoje estou aqui um pouquinho mais perdida no Facebook, não sei o que é que aconteceu aqui. Deixem lá ver se eu tenho aqui algum comentário, acho que não. Espero que toda a gente me esteja a ver, porque eu não estou a ver aqui comentários. Mas vamos passar então para a segunda parte. O que é que vos parece? Sim? Então, a segunda parte, vamos falar sobre os 3 pilares de ser terapeuta dos outros. E é fantástico, porque o primeiro pilar para eu ser um terapeuta dos outros, ou seja, o que é isto de ser terapeuta dos outros? Eu vou me propor a ser canal de cura para alguém. Vou me propor, no caso de Shiatsu Medicina, fazer uma anamnese, fazer toque terapêutico, fazer diagnóstico, tá? Dar indicações terapeutas a alguém que vem ter comigo. Tá? Então, a primeira coisa é precisamente eu ser terapeuta de mim. Este é o primeiro pilar, importantíssimo. Eu digo isto muitas vezes aos meus alunos que se profissionalizaram. Quando vocês estão com problemas, com dúvidas, lembrem-se que a chave 90% das vezes está na autocura. Tá? Quando nós estamos com questões, nós precisamos de reforçar a nossa autocura. Portanto, eu ser terapeuta de mim é aquilo que vai garantir que eu seja 100% confiante, 100% seguro daquilo que eu estou a fazer. Porque eu estou alinhada. E agora vocês perguntam-me, Bárbara, mas então o terapeuta tem que estar sempre bem? Não. De todo. Eu também sou um pouco contra isso de acharmos que os terapeutas têm que estar sempre e num nível, é quase como se tivéssemos que ser espiritualmente diferentes ou até superiores. Há quem, não é, que faça quase sinta no pedestal. Eu sou super terra a terra, completamente contra isto, porque nós temos vidas, temos problemas. Qual é que é a nossa responsabilidade como terapeutas de nós? É termos muito autoconhecimento, percebermos exatamente onde é que nós caímos. Eu caio nas minhas cenas, eu sei bem, quando começo aqui a embrulhar, e vocês deviam saber onde é que vocês começam a entrar na roda do pensamento excessivo, da preocupação, as rodas das noias, estão a ver? Então, o terapeuta dos outros não tem que estar sempre feliz da vida.
Essa felicidade até é tóxica, a meu ver. Eu não tenho que estar sempre bem. Agora, eu preciso de estar bem consciente quando eu não estou bem. E quando eu estou consciente que eu não estou bem, eu devo reforçar a minha autocura. E é isto que eu ensino sempre, ok? Reforcem essa autocura. E essa autocura passa por estas coisas muito simples da rotina pessoal, mas também passa por estes hábitos de sono e um pouco de exercício. Mesmo que seja mínimo, nós temos que movimentar o corpo, porque a matéria, o corpo, faz parte, é uma parte extremamente importante para a nossa energia vital, para a nossa saúde. Tá? Portanto, não precisa de ser crossfit, não precisa de ser surf, coisas muito... Mas façam pelo menos caminhadas, e então se for na natureza, que tenha este contacto com os elementos, tanto melhor. Isso é altamente curador. Então, o primeiro pilar é, se eu quero ajudar os outros, eu tenho que saber ajudar-me a mim. Isto é diferente de eu estar sempre bem, mas ter noção que quando eu não estou assim tão bem, eu sei o que fazer para me pôr bem. Eu sei o que é que eu preciso de reforçar para ficar melhor. Ok? E claro, às vezes eu estou em processos tão difíceis que eventualmente tenho que desmarcar uma terapia porque efetivamente não estou em condições de atender outro. Preciso de me ajudar primeiro a mim. Tá? Então é por isso que eu faço retiros, por isso que eu saio. Mas lá está, isto são casos extremos. Geralmente o reforço da rotina diária, da meditação, por exemplo, o reforço da respiração, o reforço até de uma prática de pilates, de yoga, o que quer que seja, vai ajudar-vos muito, ok? Então, segundo pilar, vamos lá ver, o segundo pilar é a paixão, ok? Então, eu para ser terapeuta dos outros, de facto, tenho que ter uma paixão. E qual é que acham que é a paixão para ser terapeuta dos outros? Eu para ser terapeuta dos outros, tenho que ter uma grande paixão em ajudar os outros. E, vou ser sincera, eu julgo que foi mesmo isso que me motivou a ir para Direito, por exemplo. Tá? Porque lá está, ajudar os outros não quer dizer que as pessoas todas tenham que ser terapeutas, não é isso. Mas de facto, a grande paixão do terapeuta, aquilo que o move, deve ser esta sentir que é realmente útil, que faz a diferença na vida dos seus pacientes, ok? Então tem que haver, o coração tem que vibrar, tem que saltar, sabem? E isto, de facto, é essencial para eu sentir que estou alinhada. Tá? E eu acredito que lá está, que nós podemos ir alterando, às vezes que temos mais interesse numa área, temos mais interesse no outro, mas esta movimentação do querer ajudar, querer ir para o outro, fazer esta abertura em amor e bondade para com o outro ser humano, é absolutamente fundamental. E ter paixão quando o fazem. É muito bonito quando eu falo agora com terapeutas que eu formei e sentir o coração deles a palpitar. E eu sinto, caramba, este pilar está preenchido. Eles têm esta paixão, que é fazerem este movimento de conexão com o outro, esta sinceridade de se darem. É mesmo muito bonito e, claro, eu aqui já estaria a falar porque, de facto, isto faz o meu coração mexer. Eu saber que posso fazer a diferença na vida daquela pessoa para mim, acho que é, de facto, das melhores coisas que existem e acredito que muitas das nossas profissões são escolhidas por isto. Aquilo que verdadeiramente nos motivou é saber que o que vamos dar, o que vamos fazer ao outro é altamente transformador do outro. É altamente da doação de nós para o outro. Ok? E lá está. Isto em muitas profissões. Como eu vos disse, eu julgo que fui para Direito muito movida por este sentido de ajudar, de me entregar aos outros e de sentir que fazia a diferença na vida deles. E por fim, temos o último pilar. Vamos recapitular antes de dizer o terceiro pilar. Então, o primeiro pilar de ser terapeuta dos outros é ser terapeuta de mim,
Ok? Primeiro pilar, importantíssimo. Segundo é a paixão, eu tenho que vibrar por querer ajudar os outros. E o terceiro é a rentabilidade. E aqui até me engasguei. Tenho aqui um incenso, não devia ter, mas é porque este tema da rentabilidade é de facto um tema que engasga muita gente. Então os terapeutas holísticos, imenso. Porque ainda há muito aquela crença que mas então se eu estou a ajudar os outros, isto não devia ser gratuito, eu não devia fazer isto como doação. Vamos lá ver. Até um certo ponto é normal que, por exemplo, eu tive imensas cobaias no início. A família, amigos próximos, quando eu não tinha experiência. Mas, quando nós queremos, de facto, crescer como terapeuta dos outros, nós temos que nos fazer cobrar. Porquê? Eu vou explicar isto. Porque senão o universo corta. Isto pode parecer assim estranho, mas acontece. E vocês já vão perceber, isto vai-vos fazer sentido. Imaginem que vocês passam a vida só a fazer gratuitamente. Só para a vossa família, só para os vossos amigos. Aquilo que vocês dão vai ser menor à partida do que aquilo que vão receber. Até porque, não sei se vocês têm essa experiência, mas muitas vezes quando nós estamos a tratar filhos, marido, pais, há aqui uma carga genética e emocional muito mais forte. Então o desgaste é realmente muito maior. E eu sinto isso. Vários terapeutas meus conhecidos sentem isto. Vários terapeutas formados por mim também me dizem isto. Portanto, o que é que acontece? Eu até posso fazer isto sempre gratuitamente para a minha família. Tá? Eu não cobro aos meus pais, não consigo cobrar aos meus pais. Nem ao meu marido. Tipo, olha, paga-me aí que vou-te fazer terapia. Mas a verdade é que, para eu conseguir dar terapia e ser realmente uma terapeuta dos outros, tem que haver o outro lado, tem que haver pessoas que de facto me pagam o valor justo. Porque senão, se eu estou nesta onda, se a balança está, eu dou mais do que o que recebo, o que é que o universo, para não dizer outras coisas, me faz? Não é justo. Não há equilíbrio. Se não há equilíbrio, não há saúde, e é por isso que depois muitos terapeutas vêm dizer eu sou uma esponja, e eu estou sempre carregada de más energias, e eu sinto que isto sugou-me, dizem muito isto, isto sugou-me energia. Mas isto geralmente é, primeiro, porque não fazem autocura, ou seja, não são terapeutas deles, e segundo, tem muito a ver com estas questões da rentabilidade, ou seja, não praticam um preço que é justo, não há aqui uma troca justa, e depois o universo começa a dizer, começa a cascar mesmo, tipo, atenção que isto não está certo, então corta, mais tarde ou mais cedo vai haver aqui um problema, pode ser um problema de saúde do próprio terapeuta, pode ser uma desmotivação grande, pode acontecer de deixarem de ter paixão. Por isso é que a rentabilidade e paixão estão abraçadas. Num primeiro momento, quando é só para a nossa família, etc., lá está. Até pode ser interessante, mas muitas vezes estas pessoas que fazem só para ajudar a família têm outra fonte de rentabilidade, têm outros empregos, outras coisas, mas quando nós queremos fazer isto, a nossa vida tem que haver aqui uma troca justa, tem que haver pessoas que nos pagam justamente por aquilo que nós damos, ok? Tem que haver este equilíbrio, esta justiça, para que haja abundância e que o universo cada vez nos traga mais pessoas, para que a gente se sinta bem, que sinta harmonia, que sinta paz ao dar a terapia, que não seja um frete, que não fique pesado. E agora vocês perguntam, Bárbara, mas tu dás sempre terapia feliz da vida? É evidente que há alturas em que eu estou melhor e outras pior. É evidente, não é? Nós não somos uma linha reta. Ok? Nós somos seres humanos, portanto, é normal haver oscilações. Agora, imaginem se não tivesse paixão nem rentabilidade, nem me curasse a mim própria. É impossível ser terapeuta dos outros sem estes 3 pilares. Ok? Então, acho que já disse tudo. É isto. Vamos recapitular tudo. Eu gosto muito de recapitular, para ficar mesmo claro. Apontem lá, então. Vamos por partes. Primeira parte da aula, falamos dos 3 pilares para sermos terapeutas de nós.
Primeira coisa, o que é que nós temos que fazer? Responsabilizar-nos pela nossa saúde e pelas coisas que estão a acontecer à nossa volta e pelas pessoas que estão à nossa volta. Quem é que está à minha volta? Como é que ela se relaciona comigo? Qual é a minha cota parte de responsabilidade? O que é que eu posso mudar em mim? Segunda coisa, ter uma rotina pessoal. Não querer, lá está, grandes compromissos, mas nas pequeninas coisas diárias perceber que eu já estou a ser essa curadora de mim. Já sou essa terapeuta de mim ao ter um pensamento positivo durante o dia. Não é durante o dia, é ao acordar. Pelo menos perceber qual é o tipo de pensamento que me está a vir e se vier um menos positivo, fazer aqui um mantra que me ajude. Eu costumo dizer, nós às vezes temos mesmo que fingir para acreditar. É mesmo isso. Eu preciso de dar outra indicação para dar um mote para o meu dia. Isto vai fazer muita diferença, eu dar este mote mais positivo. Depois, a terceira coisa é o foco no resultado. E eu até se vos sugerir escreverem. Eu sou uma pessoa extremamente focada e até nisto, para a minha saúde, eu tenho que exercitar. Isto é um exercício. E uma das formas de exercitar isto é escrever. Está lá o compromisso. O que é que eu quero mudar, o que é que eu quero transformar, o que é que eu quero curar e depois quanto tempo ia fazer, o que é que eu me vou comprometer com isto. Ok? E depois, na segunda parte desta live, eu falei dos 3 pilares para ser terapeuta dos outros. E aqui, o que é que nós falamos? Falamos que o primeiro pilar é exatamente ser terapeuta de mim, portanto, tudo aquilo que eu disse anteriormente passa para o primeiro pilar de ser terapeuta dos outros. Eu não acredito em terapeutas dos outros. Não acredito mesmo. Que não sabem fazer autocura, que não têm consciência de si, autoperceção, ok? Depois tem que haver paixão, o coração tem que palpitar em que nesta ajuda aos outros eu tenho realmente uma grande motivação para ajudar os outros. O meu coração vibra quando eu sinto que posso transformar e ser veículo de cura dos outros, tá? E a terceira coisa é a rentabilidade. Tem que haver, de facto, uma troca justa para que o universo continue a dar-me terapias, a dar-me saúde, a dar-me vontade de continuar. Ok? Então, vocês já sabem que esta é uma live de aquecimento para a Semana do Terapeuta de Sucesso. Eu deixei aqui nos comentários o link para vocês se inscreverem. É 100% gratuito, 100% online. Aqui no Instagram vocês têm que ir à bio, lá acima, e clicar. Já sabem que nessa semana vão ser 3 aulas inacreditáveis, vai ser a maior semana online que eu já dei, vai ser uma coisa incrível. E porquê é que serve este aquecimento? Eu quero muito que nessa semana vocês já estejam assim super preparados para aquilo que vocês vão receber, tá? Para não ser assim nenhuma surpresa. Por isso é que se chama de aquecimento, é uma preparação para vocês estarem assim a conseguir receber tudo que eu vou dar nessa semana, assim com todo o meu coração, toda a minha paixão, está bem? E aqui não há rentabilidade, aqui é mesmo 100% gratuito, portanto não tens por que não te inscrever, mesmo que não queiras ser terapeuta dos outros, já sabes, todos nós precisamos de exercitar esta autocura, portanto não perdes nada em te inscrever, vem, assiste e lá está, se tens o sonho de ajudar os outros, ou então até já ajudas, mas queres receber aqui uma série de insights, vai mudar tanta coisa boa, que eu ainda estou aqui, não estou em mim, naquilo que eu vou dar nessa semana. Portanto, lembrem-se de fazer a inscrição, é a única coisa que eu vos peço, que se inscrevam. E lembrem-se que também que amanhã, vejam bem, estas semanas vão ser cheias de aquecimentos, eu vou falar com a Marta Veloso, que é uma enfermeira muito especial. E porquê que eu trago aqui a Marta? Porque eu quero que não seja só eu aqui a falar do Shiatsu Medicina e o que é isto de ser terapeuta de mim e dos outros. Eu quero que vocês ouçam alunas minhas que fizeram formação comigo, que são pessoas que tiveram contacto com o meu método, que seguiram o meu passo a passo. Quero que vocês ouçam da boca delas aquilo que é esta terapia e elas vão dar dicas. A Marta é uma pessoa que tem muita experiência, eu julgo que ela é há 22 ou 24 anos enfermeira e de facto fez um grande caminho no desenvolvimento pessoal e agora é uma terapeuta de shiatsu de excelência e ela vai dar
muitas dicas, vai contar-vos realmente como se transformou a ela e como está já a transformar a vida de tantas pessoas. Portanto, não percam, é já amanhã, às 21h15, que eu vou estar aqui de novo em direto. Eu não sei se aqui no Facebook tem algum comentário, eu julgo que não, mas eu vou-vos dizer sinceramente, eu estou com problemas, já vos disse, não é? Eu estou com problemas no Facebook, tenho que chamar aqui o meu técnico para me ajudar isso, aqui a equipa, tá? Então, muito boa noite a todos, agora é hora de descansarmos e espero de facto que tenha sido aqui um momento bom para vocês e espero encontrar-vos amanhã, tá bem? Um beijinho, fiquem bem, se tiverem alguma dúvida, entretanto podem deixar nos comentários que eu respondo um a um, ok? Respondo um a um, vou responder a cada um dos comentários depois que venham a posteriori, tá bem? Um beijinho e bom descanso! Tchau, bom descanso, até amanhã, parece amanhã para ouvirmos a Marta, um beijinho, tchau, tchau!